Olá! Vamos para nossa primeira aula? Sim, é a nossa aula de geografia, tá bom? Vamos falar na página 292. Aqui tá falando como se formou o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro. A gente sabe, né, que o nosso povo, ele foi formado de uma mistura de várias raças, de vários povos, né, que vieram aqui para o Brasil. O Brasil, a princípio, ele era habitado pelos índios, é uma cultura, é um povo. Aí passou, quem chegou aqui a morar, e quem? Os portugueses. Logo, junto com os portugueses, logo depois vieram os espanhóis. Olha, povos, culturas diferentes, não é isso? Então, isso foi dando toda a mistura, toda a formação do nosso povo. Isso é o que a gente vai falar aqui no nosso conteúdo de geografia, tá bom? Então, aqui fala, o povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas, que foram os colonizadores portugueses, e os africanos, sim, eu esqueci de falar, que depois, com isso tudo, vieram os africanos, não é isso? Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo da formação do povo brasileiro. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esse povo. Aí aqui vai falar sobre o povo indígena, que nós já falamos no outro livro, né, sobre o povo indígena. Começa falando aqui. Tem uma figura e eu gostaria que vocês pegassem o marca-texto de vocês, a minha rosa tá aqui, e vocês marcassem isso que eu acabei de ler, o início aqui, ó, como se formou o povo brasileiro, tá? Vocês pegassem, ó, o marca-texto e fossem marcando do início até do povo brasileiro, só esse primeiro parágrafozinho aqui, ok? Já acabei, já marquei o meu também, aqui. Só esse, tá? Então aqui, o primeiro povo que está sendo explicado são os indígenas, não é isso? Antes da chegada dos portugueses, como eu havia dito, quem habitava aqui eram os indígenas, não é isso? Depois que vieram os portugueses. Então aqui, na 293, está falando o quê? Colonizadores portugueses. Outro povo. Falou do índio, agora está falando de quem? Dos portugueses, não é isso? Então aqui fala, os portugueses foram os primeiros colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram um processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Os portugueses passaram a explorar riquezas naturais. A gente já falou muito disso em aula, como o pau-brasil, que era uma coisa rica que fazia tingimento dos tecidos para ele, pintura, os índios usavam para pintar, para você ver, usava como coisa natural para pintar o corpo quando eles tinham festas, quando eles iam para a guerra. Agora já os portugueses não, passaram a explorar a nossa riqueza, começando pelo pau-brasil. E o ouro também, que o nosso Brasil é um país muito rico em ouro. E também a desenvolver algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, tá? Daqui a pouco a gente volta e eu vou falar sobre os africanos. Falamos sobre os indígenas e agora sobre os portugueses, que foram os nossos colonizadores, tá bom?